Livro de Atos, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Sila e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados, ou seja, foram açoitados sem camisa mesmo para apanhar e marcar e sentirem dor. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, e sabemos que de repente o Senhor vai vir ao nosso socorro. Entendemos, Pai, que quando nós louvamos, quando nós te adoramos, a glória do Senhor vem e cadeias são quebradas, doenças são curadas, situações, Pai, de dificuldade são dissipadas e nós, Senhor Deus, teremos vitória. Por isso, Senhor Deus, que nessa noite, assim como nesse texto, haja libertações, haja quebra de cadeias, Deus, e em nome de Jesus, o testemunho da glória do Senhor neste lugar possa, Senhor Deus, mostrar a outros que vale a pena te adorar. Por isso, Pai, nós entregamos a Ti e já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Vimos aqui e nós poderíamos começar com uma pergunta: como nós reagimos em meio às dificuldades? Como nós reagimos quando vemos pessoas se levantarem contra nós, mesmo nós estando certo ou não tendo feito nada diretamente contra essas pessoas? Porque a Bíblia não diz em nenhum momento que Paulo e Silas têm o interesse de maltratar ninguém. Paulo e Silas estão, na verdade, divulgando o Evangelho de Cristo. Paulo e Silas estão levando a palavra de Deus, mas nós sabemos que muitos são perseguidos. Se você for no centro da cidade, você vai ver muita gente fazendo arte de rua, você vai ver pessoas falando qualquer coisa que seja dos seus interesses, mas se você ver alguém pregando o Evangelho, você pode ver 2 ou 3 parados ouvindo, mas na verdade, na grande maioria, você vai perceber pessoas rindo, pessoas criticando, pessoas tentando fazer com que aquilo que esses homens estão fazendo nas praças não tenha um valor. Mas nós sabemos, querido, que essas pessoas não estão preocupadas, e glória a Deus por isso, porque importa que o Evangelho de Cristo seja divulgado, e eles têm esse interesse no seu coração, amém? Mas a Bíblia está nos mostrando uma situação em que esses homens passam por essa questão, e ali a Bíblia diz que eles são presos, colocados em praça pública, e ali as suas roupas são tiradas. E quando as suas roupas são tiradas, eles são açoitados. Eles são agredidos, eles são violentados no seu corpo físico, com espancamento, com chicotadas, com várias formas de agressão. E a pergunta que eu faço é: quando nós somos injustiçados, ou quando nós estamos passando por uma dificuldade qualquer, como nós reagimos? Porque no natural esses homens poderiam dizer: Senhor, eu tenho feito tanta coisa, eu tenho
trabalhado em teu favor, eu tenho trabalhado em prol do reino, eu tenho aberto mão das minhas vontades, da minha vida para te servir, e é isso que eu ganho como recompensa? O senhor acha bom isso, acha justo, o senhor não está vendo? Isso é só um paralelo do que às vezes eu e você fazemos quando a gente pergunta se Deus não está ouvindo ou se não está vendo quando nós estamos passando por um momento de dificuldade. É, na verdade, só um momento de reflexão para a gente entender que esses momentos acontecem e aconteceram desde sempre, porque existe uma luta natural, existe uma luta, porque se existe uma luta é porque existe um oponente. Se existe uma luta, é porque existe alguém do outro lado que quer te derrotar. Mesmo que a gente esteja falando, por exemplo, de uma luta de boxe, por exemplo, existem dois oponentes, existe um querendo derrubar o outro. E no mundo espiritual, querido, isso é real. O mundo espiritual existe em guerra, você queira ou não. E eu quero te dizer, quando você escolhe Cristo, você já escolheu de que lado está. Não adianta você querer dizer assim, não tenho nada a ver com isso, eu vou viver a minha vida, vou ficar quieto, eu quero é poder ter tranquilidade. Querido, você pode até querer, mas se você escolher um lado, você vai ter sempre um oponente. Por isso que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, porque existe uma guerra. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades que se levantam do lado do mal. Então nós precisamos saber que nós já escolhemos um lado. E Paulo e Silas já tinham isso em mente. Paulo e Silas sabiam, e Paulo era o quê? Um perseguidor da igreja. Então Paulo sabia o que era viver do outro lado. E tem mais um detalhe, a Bíblia é bem clara que quando Cristo chama Paulo, ele diz, importa que você sofra por causa do meu nome. Ou seja, Paulo já foi preparado desde o começo. Eu fico imaginando que é por isso que Paulo, quando começou, que teve um encontro com Cristo, a primeira coisa que Paulo fez foi jejuar e orar. Por quê? Porque é como se tivesse assim, eu vou me preparar para aquilo que Deus tem para mim. E às vezes nós cristãos não temos o hábito de jejuar e de orar. Precisamos jejuar, querido, orar. Sabemos que em novembro nós temos um período de jejum, né? Pastor Pedro, nós temos tido durante anos esse hábito de jejuar durante o mês de novembro, mas você pode jejuar durante o ano, você não precisa esperar novembro para jejuar, não. Você tem uma causa, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um sonho, ore, jejue por esse propósito, jejue por esse objetivo, coloca diante do Senhor. Mas eu tenho muita dificuldade de jejuar 12 horas, começa jejuando 4, jejua 6, jejua 10, daqui a pouco quando você vê está jejuando 12, daqui a pouco está jejuando 16, daqui a pouco está jejuando 24, e quiçá você vai conseguir jejuar num tempo ainda maior. Mas acontece que aqueles homens estavam entendendo que eles estavam sendo açoitados, não por causa deles mesmos, mas por aquilo que o Senhor tinha para eles. E a Bíblia vai colocando, querido, alguns detalhes, e eu fui marcando algumas coisas aqui na minha Bíblia, que a Bíblia diz assim, no 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, o lançaram na prisão. E eu escrevi aqui, quais têm sido as suas prisões? O que tem te aprisionado? Aqueles homens estavam aprisionados por causa do Evangelho de Cristo, mas tem muita gente aprisionado no pecado, tem muita gente aprisionado nos jogos, tem muita gente aprisionado em questões que priorizam. O que te aprisiona? Tudo aquilo que tira o lugar de Deus da adoração tem sido para você cadeia. Tem sido para nós motivo de dizer, são prisões. E ali, aqueles homens que lançaram Paulo e Silas no cárcere ou na prisão, simboliza exatamente o inimigo, quando lançam a mim e a você aprisionados diante de uma situação,
diante de uma questão qualquer que nós possamos ter, queridos. Nós precisamos entender que nós somos livres em Cristo Jesus, mas o inimigo tenta nos aprisionar. E ele tenta nos aprisionar de que maneira? Fazendo com que você fique triste, fazendo com que você fique desesperançoso, fazendo com que você se sinta doente, mesmo sem estar doente, que você se sinta o menor, que você se sinta como um cão morto, como nós ouvimos em Mefibosete. Ou seja, o inimigo, ele tenta colocar na sua mente, ele tenta condicionar a você uma posição de prisioneiro, uma condição de alguém que ainda é servo escravo. Mas eu quero declarar mais uma vez que nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Porque nós já escolhemos o lado da liberdade, o lado de sermos livres em nome de Jesus. E isso é interessante porque aqueles homens, mesmo ali nas prisões, aqueles homens não mudaram o seu humor. Aqueles homens não mudaram aquilo que eles tinham em mente. Eles entendiam que já tinham a mente de Cristo, e mesmo aprisionados, mesmo na prisão, eles se sentiam livres. Eu e você precisamos aprender isso, querido, que mesmo em meio a qualquer caos, em meio a qualquer luta, mesmo a uma doença, uma enfermidade, a um problema qualquer que eu e você estivermos passando, nós precisamos declarar em nossa mente: eu sou livre. Porque nós não podemos deixar que nada nos abale. A alegria do Senhor é a nossa força. A força daqueles homens estava na alegria do Senhor sobre eles, no poder de Deus sobre eles. Eles entendiam que mesmo naquela situação, eles tinham liberdade em Cristo. E como se não bastasse serem lançados nas prisões, a Bíblia diz que os guardasse com toda a segurança, os ordenou que lançasse no cárcere interior. Aí não basta, vou aqui exemplificar para você entender, não basta uma doença física, aí vem uma doença na mente. Não basta uma doença externa, vem uma doença interna, vem um medo, vem um trauma, vem uma depressão, vem uma angústia, vem um momento em que você se sente um nada. Mas você nessa noite precisa quebrar isso em nome de Jesus, porque daqui a pouco vai vir o socorro. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na tribulação, Ele é presente na hora da angústia, Ele não te deixa sozinho, amém? Ele não te deixa sozinho. A Bíblia diz que Daniel estava lá na cova dos leões, mas o Senhor era com ele. A Bíblia diz que José viveu prisioneiro, viveu momentos de luta, mas o Senhor era com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor era com eles. Querido, não é diferente, o Senhor é contigo. E Paulo e Silas sabiam que o Senhor era com eles, mesmo sendo lançado na prisão e depois no cárcere interior. Você nessa noite precisa dizer: os cárceres interiores da minha vida que tentam me aprisionar, depressão, angústia, medo, fobias, ciúmes, acusações, elas não vão me manterem preso. Essas situações não vão me aprisionar, não vão manter, porque eu vou vencer em nome de Jesus. E como se ainda não bastasse mais ainda, a Bíblia diz assim: e lhes prendeu os pés no tronco. Querido, aqueles homens foram lançados na cadeia, foram lançados em um cárcere interior, e aí para piorar, ainda aprisionaram os pés. Sabe por quê? É como se estivesse dizendo: você vai estar tão preso nessa situação que nem se movimentar diante da tua luta você vai poder. Nem tentar reagir a essa situação vocês vão poder. Vocês vão estar com os pés presos no tronco. Ou seja, aqueles homens, porque se a gente imaginar, quando a gente sente um pouco de dor, qual é a nossa reação natural? Se você está com um pouco de dor, você começa a andar, começa a tentar fazer qualquer movimento para poder essa dor passar. É ou não é assim? Mas aqueles homens não podiam, porque não
não bastava eles estarem presos, foram lançados num cárcere interior, ou seja, sem luz, sem alimentação, sem ventilação, sem nenhuma condição humana, e ainda falou assim: agora prendem os pés deles para que eles não sejam soltos. Querido, o inimigo se engana, porque ele tenta te aprisionar com cadeias físicas, através de enfermidade, através de problemas, através de traumas, mas quando ele te vê cantando, ele não consegue entender. Quando ele vê você adorando, ele não consegue entender, porque você está dizendo: nada pode me afastar do amor de Deus, nada pode me separar do amor de Cristo, porque eu creio que aquilo que ele fez é maior do que qualquer cadeia. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Aqueles pés no tronco é símbolo de limitação. É como se aqueles homens estivessem dizendo assim: agora eu vou limitar vocês. Quantas vezes você se sente limitado? Quantas vezes você não se sente só aprisionado, mas como se sente limitado diante de uma situação? Você se sente limitado diante de uma ocasião ou de uma circunstância que não te deixa você reagir. Você está preso, você está num momento de luta e você não consegue ter reação. Quantos passaram por aquela questão que a gente chama, né, de quando você não consegue acordar no meio da noite e você se sente ali preso? Quantos já passaram por isso? Mas o Senhor te liberta, querido. Quando você clama o sangue de Jesus, você se livra. É assim que você precisa reagir. O pesadelo tenta te aprisionar, as lutas tentam te fazer parar, mas você vai dizer: eu não vou parar diante das lutas. Eu não vou permitir que essas lutas me aprisionem, porque em nome de Jesus eu vou vencer. Meus problemas não vão ser maior do que o meu amor por Deus, e muito menos o dele por mim, porque o amor dele por você é incondicional. Não deixe que as acusações, os pecados, as angústias, os sofrimentos, as acusações do passado, nada pode te aprisionar, porque você é livre em Cristo Jesus. Não permita que essas situações te travem. E aí a Bíblia vai nos dizer, querido, que depois dessa situação toda, a Bíblia diz que por volta da meia-noite. Quando eu vi esse texto, por volta da meia-noite, eu me lembrei: por volta da meia-noite, o noivo vai gritar, vai se ouvir uma voz: o noivo vem aí, o socorro vem aí, Deus está vindo ao teu encontro, o Senhor está vindo ao teu socorro, querido. Quando eu vi, eu me lembrei logo da parábola das 10 virgens, porque quando você está preparando a mensagem, né, cada um tem uma maneira, o Senhor vai dando, e o Senhor foi me fazendo lembrar essas questões, porque lá vem o noivo, lá vem o teu socorro. Meia-noite pode parecer que está muito escuro, pode parecer que é o meio da noite, é uma situação de assombro, é uma situação de medo, mas para você tem que ser a voz: lá vem o meu socorro. Quando você estiver passando um momento de muita dificuldade e que você achar que está no ápice dessa situação, você clama: lá vem o meu socorro. Jesus é o meu socorro, Deus é o meu socorro, e o noivo vem para te socorrer. No momento de dificuldade, o Senhor vem para te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, como é que eu e você vamos reagir diante dessas lutas? Paulo e Silas nos dá um belo exemplo. Conforme o Alan falou, não sei se eu ou se você estamos nesse patamar, nessa condição, porque Paulo e Silas reagem de uma maneira, querido, em que o mundo espiritual, eu fico imaginando o mundo espiritual vendo Paulo e Silas adorar e orar e adorar, louvando a Deus, mesmo em meio às lutas, à crise e às prisões. Eu e você precisamos, querido, adorar ao Senhor, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio às lutas,
mesmo em meio a situações de dificuldade, mesmo a situações que tentam nos aprisionar, mesmo em questões que nós não conseguimos ainda saber como vamos sair disso, mas precisamos adorar, precisamos louvar, porque isso mostra e demonstra confiança no Senhor. É como se aqueles homens estivessem dizendo no mundo espiritual, né? Existe até um hino que diz: podem amarrar meus pés, que eu vou adorar com as mãos, podem amarrar minhas mãos, que eu vou louvar com a voz, e se me tirarem a voz, ainda vou louvar, porque a minha vida é um louvor e adoração ao meu Deus. Nós precisamos ser desses, querido, que adoram em meio a circunstâncias de dificuldade, mas nós precisamos dizer: eu adoro a esse Deus. Porque quando você adora a Deus, querido, o mundo espiritual fica indefeso diante da tua adoração. O mundo espiritual fica travado diante da tua adoração. Porque quando você ora e adora, você está dizendo: olha, situações de dificuldade, enfermidade, lutas, desafios, você pode se levantar, mas eu quero declarar no mundo espiritual que eu continuo confiando no Deus da minha salvação. Você está declarando no mundo espiritual, querido, que as circunstâncias dessa vida não vão ser maiores do que a tua adoração ao teu Deus. Você está declarando no mundo espiritual que as circunstâncias dessa vida podem tentar te atrapalhar, mas não são capazes, porque o Deus que você adora vale a pena em qualquer circunstância. Adora esse Deus, querido, porque quando você adora, você está dizendo: eu dependo dele. Você depende do Senhor? Quando você depende do Senhor, querido, você está mostrando que ele é a tua força no meio das fraquezas, no meio das lutas. Abra, por favor, 2 Coríntios para nós. O capítulo 12 diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Isso é Paulo falando, né? Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, nas enfermidades, nas dores, nos medos, nos traumas, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aí significa, querido, dependência total no Senhor. Eu e você precisamos declarar dependência total em Cristo Jesus. Amém? Deixa todos ouvirem o seu louvor. Deixa o mundo espiritual ouvir o seu louvor. Deixa o seu vizinho ouvir o seu louvor. Deixe o seu colega de trabalho ouvir o seu louvor. Deixe as pessoas ouvirem o teu louvor, porque isso vai fazer diferença. Porque quando Deus responder, quando Deus vier ao teu socorro, eles vão poder testemunhar: foi Deus que fez. Porque senão, como é que nós vamos poder contar testemunho? Se nós estávamos calados, ele vai dizer: será que ele estava confiando mesmo? Ou será que não foi por acaso? Eu quero te dizer que não é por acaso, mas é de repente. Não é por acaso, mas é de repente. Significa que no meio da situação de dificuldade, você pode não ver o Senhor vindo ao teu socorro. Você pode não estar enxergando a saída, a solução, mas o Senhor está vindo. E de repente as coisas vão mudar, e de repente você vai ser curado, de repente você vai se sentir liberto, de repente aquilo que você está passando como trauma já não te aprisiona mais, essas coisas já não te angustiam mais, essas coisas já não te limitam mais, porque agora nada mais pode te aprisionar, nada mais pode te prender, nada mais pode te limitar. Certamente, querido, aqueles homens mostram que o louvor quebra cadeias. O louvor quebra cadeias. A adoração quebra cadeias. Não é o louvor por louvar, mas é o louvor como adoração. A adoração quebra cadeia, querido.
A adoração certamente faz com que você testemunhe daquilo que o Senhor faz na tua vida, porque você começa a colocar nele a confiança, e Deus vai fazer, vai vir ao teu encontro, vai vir ao teu socorro, amém? Mostra que você pode estar, como aqueles homens estavam até então, presos fisicamente, mas o espírito deles estava livre. Você, querido, pode até então parecer preso fisicamente em uma situação, mas você precisa declarar: o meu espírito é livre em Cristo. Eu em Cristo eu sou livre, em Cristo eu sou livre, o Senhor já me libertou, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Creia nisso, declare isso na tua vida, querido. Hoje você vai declarar liberdade no meio do caos, no meio da tua luta, no meio da tua dificuldade. Deixa saberem que a graça do Senhor é que te faz suportar as tribulações. Abra, por favor, Apocalipse 1, verso 9. Diz assim, ó: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que João está dizendo é que ele também passou luta, ele também teve que passar dificuldade, né? Mas e quanto a esse? Quanto a esse vai passar dificuldade, mas por causa da sua perseverança, ele vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer. Querido, eu quero declarar em nome de Jesus que em meio ao caos, em meio às lutas, em meio à dificuldade, você vai ver grandes coisas da parte do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? Ele te dá a vitória na tentação, lá em Gênesis 39, na parte de que nós vamos ler, depois de certo tempo a mulher do seu senhor, ou seja, está falando de José, começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Olha no 9: não há ninguém nesta casa maior do que eu, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderei eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Querido, se não for a graça de Deus, você não vence luta nenhuma. Se você não estiver caminhando com o Senhor, você não vence tentação nenhuma. A tentação você vence pela graça de Deus, você vence porque o Senhor é contigo, porque no natural a tendência é cair, a tendência é ficar preso a esse pecado, mas você declara: eu estou com Cristo e em Cristo eu sou livre e não preciso de outra coisa a não ser Ele. É assim que José venceu as tentações. E de repente, querido, esse de repente simboliza a ação de Deus em teu favor. Esse de repente significa, mais uma vez eu declaro, que você pode não estar vendo ainda, mas é noite de repente na tua vida. É noite em que talvez você esteja com uma dor, esteja com um problema, mas de repente, quando você acordar, esse problema já não vai estar mais contigo, esse problema já não vai mais existir, essa doença já não vai mais te aprisionar, porque em nome de Jesus você vai declarar: de repente o Senhor veio ao meu socorro. Basta uma palavra, querida, de repente, basta uma palavra dele e você será livre. Basta uma palavra dele e você será salvo. Basta o Senhor se levantar do seu trono para olhar para você, você é vitorioso. Basta ele estender a sua mão e você é abençoado, querido. Basta, de repente, o Senhor se mover em teu favor. É de repente, mas hoje é dia de repente. Louvado seja Deus. Hoje é dia de Deus fazer algo a teu favor. E como é algo, querido, preste bem atenção: aqueles homens foram açoitados, aqueles homens foram lançados na prisão, aqueles homens foram presos no cárcere, né, presos ali nos seus pés. Então, tem coisas que Deus não pode fazer em silêncio. Tem coisa que Deus precisa estrondar para que todos saibam que Ele agiu em teu favor. Por isso não se preocupe, não se assuste quando as coisas tiverem um barulho, porque é Deus se levantando e se movimentando para agir em teu favor. Ele é assim que faz. Abra, por favor, Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei e eis que adiante de mim havia uma porta aberta no céu.
E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Querido, vai acontecer grandes coisas em teu favor. O Senhor vai te revelar grandes coisas. Esse momento de luta, de dificuldade, significa que Deus vai fazer grandes coisas e que o mundo espiritual vai escutar aquilo que Deus tem feito a teu favor. Porque quando Ele brada dos céus em teu favor, o mundo espiritual tem que obedecer à voz do Senhor. E Deus vai agir em teu favor, querido. E nessa noite eu quero declarar que cadeias serão quebradas. Pessoas serão curadas, portas serão abertas, porque olha só, em nome de Jesus, como diz a palavra, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Eu quero declarar, querido, que a bênção do Senhor sobre a sua vida vai abrir as portas, as cadeias de toda a sua casa, de toda a sua família, de toda a tua empresa, de tudo aquilo que se envolve em relação a você, porque você tem adorado, porque você tem crido naquilo que Deus tem feito. Todas as portas, querido, vão se abrir, todas as cadeias se soltarão, suas e de suas famílias, amém? E quando as portas forem abertas, querido, é interessante porque é Ele que possui a chave nas mãos, é Ele que tem a chave nas mãos da tua vida, é Ele que tem as chaves na mão da tua vitória, é Ele que tem as chaves nas mãos, que controla as coisas que você tem vivido, as coisas que você tem passado. E é interessante que isso tudo, um homem que lançou eles lá na cadeia, é o primeiro a se converter depois disso. É o primeiro a ter uma experiência, porque a porta da prisão foi aberta, amém? Nós vimos aqui, todas as portas foram abertas, todas as cadeias foram abertas. Olha no 29, a consciência foi liberada, querido, a porta da consciência foi liberada, ó. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Eles não estavam prostrados diante de Paulo e Silas por causa deles propriamente dito, mas porque entendiam que existia um Deus com eles naquele momento. Então a consciência, o entendimento, a conversão daquele homem começa ali. Depois a Bíblia diz que o coração daquele homem se abre. No 30 e 38 diz assim: depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, ele não só recebeu a bênção, como estendeu essa bênção para a sua família. Aí a Bíblia vai dizer assim, no 34, então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido nele. Ou seja, ele foi aquele homem abençoado e ainda abençoou a sua família. Eu quero te dizer, querido, que aquilo que você está passando, talvez você esteja num momento de enfermidade, eu quero declarar que o médico que te assiste vai ficar surpreso e vai ser salvo ele e a família dele. O problema que você está passando judicial, um problema que você está precisando passar com muita dificuldade, os juízes, os advogados serão salvos ele e as famílias deles por verem aquilo que Deus está fazendo a teu favor. Quando as pessoas perceberem a mão de Deus agindo, você pode ter certeza, o teu testemunho vai salvar muita gente. Ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.